Bom, eu queria começar falando sobre a história, né? Porque eu acho que ela está um pouquinho fora da curva do Jorge Amado. Apesar de originalmente tratar de Bahia, de valores, da sociedade baiana, eu achei ela muito bem humorada. Então eu queria que você falasse sobre o trabalho de adaptação dessa história, porque eu achei o filme muito divertido, né? Muito leve, né? Como é que foi esse seu trabalho? Você tem razão, é uma história um pouco fora da curva do Jorge Amado. Já não é originalmente um Jorge Amado convencional. Né? Ele não, o personagem é fortemente, os personagens são homens, né? Os protagonistas são homens, o que raramente acontece nas histórias dele. Tem uma série de características que eu coloco certamente fora da curva e eu acentuei essas características. Né? Eu tirei da Bahia a história, eu tirei mudei um pouco o tempo da história, transformei uma história sem um tempo muito preciso. Foi uma delícia adaptar, porque, de fato, neste livro, neste filme, que dele resulta, eu tenho muito mais liberdade do que os outros que adaptaram os outros livros do Jorge, porque, pelo fato da Warner ter comprado esses direitos nos anos 60, 70, nunca se fez nada sobre esse romance. Então, ele ficou um pouco esquecido. Então, as pessoas, eu acredito, as pessoas vão redescobrir esse romance a partir do filme. E é um romance muito divertido. Assim, o bom humor é, sem dúvida, o tom geral da história. Tem uma história, na verdade, muito simbólica por trás, a busca da verdade, o que é a verdade, mas com um tom muito de chacota, muito sarcástico, inclusive, né? O que está muito no Chico Pacheco também, mas no Vasco também. Então você tem total razão. Eu acho que também é um filme fora da curva dos filmes já feitos sobre o Jorge Amado, a partir do Jorge Amado. É uma coisa que me chamou a atenção e eu acho que é um objetivo hoje, quando você emprega efeito especial, efeito visual, melhor dizendo, Muito bem. é que a coisa passe batida, né? Exatamente. E eu gostei muito porque você emprega, você compõe a cena, né? É o caso do iceberg, né? Que está até no pôster. Você compõe, não há exagero, aquilo não salta aos olhos. E eu acho que isso é uma coisa que não é tão comum no cinema nacional. Você concorda com isso? Você entendeu até a proposta, né? Desde o começo, quando eu escrevi o roteiro, eu imaginei que esses efeitos visuais do filme fossem uma mistura de efeitos de set, né, cenográficos, com efeitos de pós-produção, eletrônicos, 3D e manipulações várias. De fato, você se diz bem, não são efeitos especiais, são efeitos visuais. E o grande efeito visual, o que a gente pensa como efeito especial, é quando ele não é visível, quando ele ajuda a contar a história. E esses efeitos são para contar a história. Eles estão ali para me ajudar a contar a história. De fato, tem planos, sequências no filme que, se você não for, são impossíveis de serem feitos. A câmera sai de um espaço, vai para outro e acaba de novo no cara que estava lá no outro espaço. Mas se você não prestar muita atenção ou não for um especialista, como é o seu caso, você nem vai perceber. Obrigado. Porque você vai embarcando na história. Então, assim, o melhor efeito é aquele que a gente não percebe. Assim como a melhor música é aquela que a gente não ouve. Né? No cinema, quanto menos isso saltar e as coisas ficarem equilibradas, é aí que você fez uma obra completa. Um filme, que não tem que ser efeito, não tem que ser som, não tem que ser só imagem, tem que ser tudo. Eu não sei se dá para falar, você tem um histórico como roteirista, diretor, enfim, produtor também, acredito, né? Para você é melhor ter mais controle, não sei se é a palavra mais adequada, sobre o produto final? Para você é algo assim natural? Você sabe como é que a história está no papel, como é que você já está imaginando como ela vai para a tela? Você consegue desempenhar melhor assim essas duas funções? Para você é comum? Bom, tem dois aspectos do controle. Tem um controle como diretor, né? Existe uma regra até em Hollywood. Muito dinheiro, pouco controle. Pouco dinheiro, muito controle do diretor. Isso é uma regra que se aplica em qualquer lugar do mundo. Em geral, os filmes pequenos, você tem mais controle porque você produz, você tem menos responsabilidades. Esse é um filme grande, então é evidente que eu tive menos controle. Por outro lado, por escrever o roteiro e dirigir o filme, eu tive muito controle, de um certo ponto de vista. Do que foi para a tela ou não, pelo menos, né? Do que eu escolhi do romance de levar para a tela. Então, assim, controle é uma coisa que eu, pela minha natureza, busco muito. Eu tento ter controle. Eu sou um diretor que prepara muito seus filmes. As cenas de efeitos especiais foram todas desenhadas. E isso me garante o quê? Que eu vou conseguir colocar na tela aquilo que eu tenho na cabeça, o que é muito difícil. É uma das maiores batalhas do diretor. Então, assim, eu busco o controle, mas a sabedoria do diretor, na minha opinião, está em aceitar as coisas que aparecem no decorrer do processo. O ator te traz uma coisa, por mais que você saiba o que você quer, você tem que pensar naquela coisa que ele está te trazendo, essa contribuição pode ser inerente ao processo e pode enriquecer o filme. Então, acho que assim, uma mistura boa entre controle e coisas que vão acontecendo compõem os bons filmes. Os bons filmes são feitos também do acaso.
o diretor, apesar de... Quanto mais ele controla, mais ele deve estar aberto ao acaso, para que justamente ele aconteça e a magia aconteça no set. Mas é uma angústia, viu? É uma angústia, é difícil, é difícil. Controle é uma questão complexa no cinema.